compromisso. Digam amém. Amém. Que será que vem por aí? Vem algo para a sua vida, para você ser mais feliz. Diz a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 e 7. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Que o Deus que vê o nosso coração nesta hora fale com cada um de nós. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, amado Deus, Todo-Poderoso, Rei de Reis, Senhor de Senhores, graças te damos por esta noite, Senhor. Ó Deus, já te louvamos, adoramos na beleza da tua santidade. Cantamos, aplaudimos, dançamos, já semeamos na tua obra, Senhor. Já te louvamos pelos testemunhos, já consagramos crianças neste altar hoje. Ó Deus, quantos milagres, estamos vivos, estamos aqui te glorificando, bendizendo o teu santo nome. Obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e aquele que começou boa obra é fiel para completá-la. Obrigada, Jesus, por esta hora em que tu falas ao nosso coração, direto, pela tua própria boca, pela tua palavra, que não voltará vazia, mas cumprirá cada desígnio, Senhor. Fala e acompanha de sinais esta palavra, porque aqui estamos nós, homens, mulheres, jovens, senhores, senhoras. Nós estamos aqui, Senhor, para compreender melhor a tua vontade e para te servir com alegria e com compromisso. Fala-nos em nome de Jesus, porque assim nós queremos ouvir. Em nome de Jesus, a igreja diga amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, herdeiros de Deus, vasos de honra, aqueles que de antemão foram preparados para manifestar a glória do Todo-Poderoso, conduzidos em triunfo mais que vencedores. A minha pergunta nesta hora, no início da nossa mensagem, é a seguinte: o que é verdadeiramente um compromisso com Deus? O que é viver de acordo com a vontade de Deus? Porque é isso que nos interessa. O que é andar segundo a vontade do Senhor? O que é sabermos para o que Deus nos criou? Qual é o nosso destino nesta terra? O que é que nós estamos fazendo aqui? Isso é importante, porque são os compromissos com Deus que geram a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Deus não se manifesta na vida de quem não tem compromisso com Ele. Vou repetir. Deus não se manifesta na vida de quem não tem compromisso com Ele. Deus se manifesta na vida daquela pessoa que diz: Senhor, esta é a tua vontade? Então eu quero para a minha vida. Portanto, não existe uma fórmula mágica, uma fórmula secreta. Mas a Bíblia Sagrada ensina o que é que nós devemos fazer para estarmos dentro da vontade de Deus. Para estarmos sempre no lugar certo, na hora certa, para termos um compromisso com Deus que leva sempre a vida vitoriosa. E uma vida saudável, uma vida abençoada. Eu posso dizer que se você não estivesse aqui nesta noite, você iria perder muito. Eu tenho consciência disso. Se nós não estivéssemos aqui hoje, nós perderíamos. Porque estar dentro da vontade de Deus é estar dentro dos caminhos de Deus. É estar nos caminhos de Deus. O salmista no Salmo 18:30 diz:
O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, pense comigo. Se o caminho de Deus é perfeito, logo, onde há perfeição, há saúde, há paz, há alegria, há harmonia, há prosperidade, há finanças equilibradas, há estabilidade, há progresso, há felicidade. Onde está a vontade de Deus, há bênção. No Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isto quer dizer que quando eu estou nos caminhos de Deus, a própria palavra de Deus me ilumina e também ilumina os meus passos, ilumina os meus caminhos. Diz também o salmista no Salmo 143, 8: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. O salmista está dizendo que ele não quer a sua própria vontade, ele quer a vontade de Deus, ele quer o caminho de Deus. Será que hoje você poderia fazer uma oração como fez o salmista? Senhor, eu não quero a minha vontade, eu quero a tua vontade, eu quero o teu caminho. Só quem quer e pode fazer esta oração, porque Deus o toca, vai fechar os seus olhos, vai levantar uma das suas mãos e vai dizer: Senhor Jesus, eu não quero a minha vontade, eu quero a tua vontade. Eu quero o teu caminho. Amém. O salmista aqui, ele abre mão da sua própria vontade para pedir que Deus mostre a vontade dele. Também o sábio Salomão, em Provérbios 10, 29, diz: o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Quer dizer que quando você está nos caminhos de Deus, quando você está na vontade de Deus, você se torna uma pessoa íntegra. E uma pessoa íntegra, diz a palavra, tem em Deus e na sua direção uma fortaleza. Louvado seja Deus por isso. Também em Provérbios 14, 12 diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim, ao cabo, dá em caminhos de morte. Eu falei sobre isso esta semana na televisão. Os irmãos que me acompanham na CNT ouviram a gente estudar sobre isso. Você pega um caminho, muitas vezes, que parece direito para você. Você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa sensível, uma pessoa sincera, uma pessoa que quer acertar. E você pega um caminho. E a palavra de Deus diz que, às vezes, esse caminho dá em caminhos, no plural. Não é que dá num outro caminho de morte, dá em vários caminhos de morte. Quer dizer que muitas vezes nós pegamos um caminho que nós julgamos ser um caminho certo, um caminho bom, um caminho que vai nos trazer um benefício, que vai dar certo lá no fim, e lá nós encontramos caminhos de morte, nós encontramos ciladas, nós encontramos armadilhas. Você sabe, esteve aqui quinta-feira que o Senhor nos falou como é que o inimigo age? Através de ciladas. Que nós devemos estar firmes contra as ciladas do inimigo. E como estar firme sem estar no caminho certo? Como estar firme sem estar no caminho do Senhor? Se a gente pega o nosso próprio caminho achando que este caminho é certo, amados, se ele não for o caminho do Senhor, ele vai dar em caminhos de morte. Lá estão ciladas do inimigo nos aguardando para que a gente caia. Os nossos próprios caminhos podem parecer direitos, mas como são caminhos de homem, dão em caminhos de morte. Quantas vezes você pegou um caminho, uma direção, e você disse: vai dar certo, tem tudo para dar certo, é aqui que está a minha felicidade, é isto que eu quero para a minha vida, eu vou encontrar lá no fim. E quando chegou lá no fim, não tinha felicidade alguma. Tinha morte, tinha desgraça, tinha um laço, tinha uma aflição, tinha uma situação que lhe trouxe muitas consequências, talvez, até o dia de hoje. Não são os caminhos dos homens que são certos. Não é a minha vontade, não são as minhas estratégias, não é o que eu desejo, mas é o que Deus deseja. São os caminhos de Deus, são os propósitos de Deus
que tem a felicidade para os seus filhos. Você vê a importância de você estar no caminho de Deus? Você vê a importância de estar no caminho certo, seguindo a vontade de Deus? Você não está no caminho de Deus porque você decidiu estar no caminho de Deus. Foi Deus que lhe colocou no caminho dele. Foi Ele que lhe atraiu, foi Ele que lhe buscou onde você estava, foi Ele que lhe despertou, foi Ele que lhe arrastou, foi Ele que lhe iluminou, foi Ele que lhe revelou coisas que você não sabia antes. O profeta Isaías, no capítulo 41, 17, diz: os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Veja, as pessoas estão aí fora aflitas. Elas estão necessitadas. Nós encontramos durante os dias que se seguem, as semanas, muitas pessoas aflitas, muitas pessoas com necessidades. E as pessoas estão buscando algo. E elas pegam um caminho e acabam dando em caminhos de morte. E elas não são dessedentadas, elas não são supridas. Não há. A língua se seca de sede. Mas eu, você, o Senhor os ouvirei. Olha só, o Senhor os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Eu e você não ficaremos desamparados. O Senhor nos ouvirá. Agora, nós temos que entender, olha o que diz o versículo 18. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que onde não há um caminho bom, Ele põe um caminho bom para nós. Ou melhor, Ele nos põe no caminho bom. Ainda que a vida de alguém esta noite seja um deserto, ainda que a sua vida esteja como terra seca, árida, Deus torna o deserto em açudes de águas. Ele torna a vida sem brilho, sem prazer de viver, numa coisa gostosa, numa coisa prazerosa. É promessa dele. Versículo 19. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente, porém, no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho. Olha Deus fazendo. Para que todos vejam. Deus vai colocando coisas na nossa vida. Vai colocando, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. E o Santo de Israel o criou. Lembre-se como era a sua vida antes de você estar nos caminhos do Senhor. Éramos todos como um deserto. Não tínhamos vida, não tínhamos brilho, não tínhamos força, não tínhamos coragem para viver. Andávamos segundo o curso do mundo, em pecados e delitos, fazíamos a vontade do diabo. Mas graças a Deus, que Ele fez um caminho para a nossa vida. E nesse caminho, Ele diz que nem o louco erra. Isaías 45, 2. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, como eram os nossos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. A pessoa pode chegar aqui presa à maconha, cheirando cocaína, andando em caminhos tenebrosos da feitiçaria, presa à pornografia, metida em adultério. Tem que saber que Deus endireita os caminhos tortuosos, que Deus quebra as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro. O Senhor faz um caminho onde não há caminho. As pessoas dizem, mas a situação é essa, bispa. Não tem jeito, não tem caminho. Deus faz um caminho onde não há caminho. O Senhor dá jeito onde não há jeito. O Senhor cria uma saída onde não há mais saída. Deus pode fazer esta noite, porque você, o que é para você absolutamente impossível, Deus pode fazer tornar possível. Amém? Lucas 18, 27 diga, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Você está num caminho que é perfeito. Vamos colocar no telão, toda a igreja vai declarar isso. Diga, o caminho de Deus é perfeito. Tem certeza?
Então diga com fé: o caminho de Deus é perfeito. De novo, o caminho de Deus é perfeito. Olhe o seu irmão e declare para ele que o caminho de Deus é perfeito. Nós não temos dúvida disso. Ou você pensa que você está aqui passeando? Se enganou. Você pensa que você está aqui por uma mera curiosidade? Se enganou. O caminho de Deus é perfeito. Deus não faz nada imperfeito. Não há acasos, não há coincidências para Deus. Deus é um Deus de desígnios. Deus é um Deus de propósitos definidos. Deus é um Deus de determinação. Mateus 19, 26 diz: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. Amado, Deus está dizendo hoje para você: isto é impossível para você, mas para Deus tudo é possível. Diga: para o meu Deus tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Abra sua mente. Tudo é possível. O que era impossível para você até agora? Agora se torna possível. Amém? Ele faz o caminho onde não há caminho. Ele abre a porta quando ela está trancada. Ele faz o deserto ficar florido. Então, não olhe as situações pelos seus olhos. Não olhe as situações pelo seu ponto de vista. O importante é você saber que há uma vontade de Deus, há um caminho perfeito para você andar. Deus é soberano. E Ele sabe como livrar das provações que você enfrenta. Ele sabe como resolver cada problema. Ele sabe, Ele tem a solução. Não pense que porque você não tem a solução, você não sabe o que fazer, Deus também não sabe. Deus tem a solução. Deus sabe o que fazer, Ele é Deus. Isaías 35:1. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Sabe, até quem não consegue esboçar nada vai falar, vai glorificar a Deus, porque há uma arrebentação para acontecer na sua vida, na minha vida, na nossa família. No deserto vai vir água, água que todos verão que foi Deus quem mandou. Esta noite, estas águas têm que arrebentar no seu deserto. Você não pode sair daqui como você entrou. Deus vai arrebentar o deserto de cada um aqui. Os seus ermos, o seu vazio, a sua insegurança. Tudo vai se tornar como ribeiros de águas. Agora, submeta a sua vida à vontade de Deus. Submeta os seus desejos à vontade de Deus. Que todos nós queremos sair do deserto. Todos nós queremos ver florescer estes desertos, mas nós precisamos de submeter os nossos desejos à vontade de Deus. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que você experimente a sua vontade. Você vai experimentar as águas arrebentando o seu deserto. As promessas de Deus são parte da vida dos eleitos do Senhor. E essas promessas se manifestam somente na vida daqueles que estão no caminho de Deus. Porque só o caminho de Deus é perfeito. Outros caminhos são imperfeitos. Então, se eu estou em outros caminhos, eu não vou ver a perfeição de Deus. Mas se eu estou no caminho de Deus, eu vou ver a perfeição de Deus na minha vida. O nosso destino é fazer a vontade de Deus. É fazermos, amados, aquilo que Deus preparou para nós. E termos da parte dele o melhor. Porque foi para isso que nós somos criados. Diga: eu fui criado para fazer a vontade de Deus. Diga: eu tenho o melhor da parte de Deus preparado para mim. Então veja, faça a vontade de Deus. Ande nesses caminhos de perfeição, porque a vitória chegou. Quando você está dentro da vontade de Deus, você pode sair de uma condição mínima até medíocre para reinar em vida. Esta é a vontade de Deus, que você reine em vida. Eu quero lhe incentivar. Envolva-se nos caminhos de Deus. Só assim
é que mudanças profundas vão acontecer na sua vida. A cura tem que ser um fato normal para você, a prosperidade tem que ser um fato normal, a alegria tem que ser um fato normal, a realização pessoal tem que ser um fato normal, a realização ministerial tem que ser um fato normal. Então comece a se envolver mais. Comece a vir com regularidade aos cultos, não falte. Comece a se envolver mais com o corpo de Cristo, com as famílias da igreja, isto é saudável. Procure se envolver nos cursos da igreja, no coral da igreja. Seja voluntário para dar aulas para as crianças, para trabalhar lá no nosso MEC Graça, para trazer alimentos para a cesta básica. Comece dando testemunho, falando da graça. Fale deste santo ministério, seja uma pessoa sábia. Venha aos cultos da Mulher em Graça, participe dos grupos de intercessão, entre para a turma da graça, dê amor a quem precisa, a quem está sofrendo. Venha para o culto do Fundamento Caris, envolva-se, junte-se aos jovens desta igreja, evangelize. Participe, seja ativo no caminho de Deus. O caminho de Deus tem muito serviço para você. Muitas vezes nós queremos fazer coisas para resolver a vida e Deus está dizendo, comece a resolver as coisas do meu reino, põe em primeiro lugar e deixa que eu resolva a sua vida. Envolva-se com o que vale a pena, entre de cabeça no seu chamado, envolva-se com as pessoas certas. Chega de andar com quem não interessa, com quem não acrescenta nada. Deus lhe honrará sobremaneira. Eu quero lhe mostrar um fato bíblico que está no primeiro livro de Samuel, que foi um profeta. Samuel foi um juiz, um dos maiores líderes de Israel, e que num determinado momento da história de Israel, ele estava ali, Samuel estava entre dois reis. Um rei que seria deposto, Saul, e um rei que subiria ao trono, Davi. Saul, na verdade, ele tipifica, ele é a figura da organização humana, dos arranjos humanos, das estratégias dos homens. Davi é a figura do compromisso com Deus. Davi é a figura do encontro com Deus, da intimidade com Deus, da vida vitoriosa. Saul falhou, Saul caiu. Davi cumpriu, Davi honrou e foi honrado por Deus. Há uma diferença que você precisa conhecer hoje entre uma vida de arranjos e estratégias humanas do dia a dia e aquela vida que tem um compromisso com Deus. Porque quando você tem uma vida com compromisso com Deus, é Deus quem ordena, quem põe em ordem a sua vida. Lembre-se, Deus disse para alguns dos seus filhos, dos seus servos no passado. Ele disse, Noé, faça uma arca. Noé obedeceu à vontade de Deus e fez. E Deus organizou a vida de Noé. Definiu, abençoou. Deus disse, Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão obedeceu. E Deus organizou a vida de Abraão. E a bênção veio sobre ele. Deus disse, Moisés, vá libertar o meu povo das garras de Faraó. Moisés se submeteu à vontade de Deus. Foi. E Deus era com ele, organizou a vida dele, o abençoou, o dirigiu. Deus disse, Sansão, destrua os filisteus. E por mais que ele saísse daqui e dali, ele entendeu, por fim, que aquele era o chamado dele. Mas você sabe que Sansão lutou contra a vontade de Deus. E ele teve até os seus olhos perfurados. Foi escárnio entre os filisteus numa roda, né? Em praça pública. Porque ele queria fazer a vontade dele. Os desejos da carne dele eram mais fortes. E ele plantava na carne e colhia corrupção. O Senhor chamou Elias. E ele disse, Elias, confronte Jezabel com seus profetas de Baal. Elias obedeceu e Deus organizou a vida de Elias e deu manifestações sobrenaturais para ele. Jesus vá para a cruz do Calvário. E Jesus, sendo Deus,
se submeteu a um desígnio e foi para a cruz do Calvário. Quando você está nos caminhos de Deus, quando você faz a vontade de Deus, Deus ordena o melhor para a sua vida. Nós somos filhos do Deus Altíssimo e aqui nós estamos para cumprir um plano que Ele mesmo preparou desde antes da fundação do mundo. Diga, eu sou filho do Deus Altíssimo. Diga, eu estou aqui para cumprir um plano que Deus preparou antes da fundação do mundo. Bispo, qual é o plano para as nossas vidas? Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu, diga, eu sou escolhido, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele. Diga, eu sou um predestinado para ser de Jesus, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos predestinou para Ele, para que nós estejamos nos seus caminhos, para que nós façamos a sua vontade. Você acha que você foi predestinado para andar aí fazendo o que você quer? Honestamente, amado. Você foi predestinado, escolhido, eleito, desde antes da fundação do mundo, para fazer o que Deus quer que você faça. E Deus não é xarope. Deus é bom, a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. É o melhor que você pode experimentar nesta terra, é a vontade de Deus, é estar no caminho de Deus, porque o caminho de Deus é perfeito. Hoje, Deus estabelece nesse compromisso com você, comigo, um encontro que vai mudar a nossa vida. Para você ser o cabeça da sua casa, para você, senhora, ser submissa ao seu marido, para você, marido, amar a sua esposa. Para vocês, filhos, honrarem a seus pais. Para você ser próspero, para você ser vencedor, para você ser exemplo vivo de um sacerdote nesta nova aliança. Para você ter infinitamente mais do que tudo que você pensa. Para você conquistar um bom futuro. Esta é a vida que está dentro dos caminhos do Senhor. Quem quer? Você sabe que para a salvação você não tem esta pergunta. Mas para escolher o que você vai desfrutar nesta terra, você tem. Nós aprendemos no congresso. Se quiserdes e me ouvirdes. Tem um monte de gente ouvindo Deus falar, mas eu não sei quantos querem. Comereis o melhor desta terra. O caminho de Deus é para que você tenha o melhor. Fora dos caminhos do Senhor se está perdendo tempo. Mas se você entrar na vontade de Deus, o caminho mais perfeito, que é o caminho do Senhor, este caminho não tem falhas. Você não vai errar. Você não vai cair. O diabo não pode lhe arrastar para o inferno. Você tem força sobre o pecado. Você tem força sobre o inimigo. Você vence tudo porque maior é o que está em você do que aquele que está neste mundo. E porque não existe imperfeição nos caminhos do Senhor. Diga, no caminho de Deus não há nada imperfeito. Então vamos rapidamente se lembrar o que se passava neste texto que nós lemos de 1 de Samuel. Porque o povo de Israel queria um rei. Eles tinham a Samuel, que era o profeta, que falava por Deus. Mas eles queriam um rei humano, como os outros povos tinham um rei humano. Em 1 de Samuel 8,5 diz, e lhe disseram, vê, já estás velho. Estavam falando isso para Samuel. E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Vejam, eles eram governados pelo próprio Deus. Era o Senhor Jesus na manifestação de Pai que governava o seu povo. O povo quis abrir mão do governo de Deus. O povo quis abrir mão do profeta. E aqui eu quero lhes mostrar o pior erro que existe. Trocar o compromisso com Deus por uma vida mundana. Por ser governado pelo mundo, pelo espírito do mundo. O povo de Deus pediu isso. Diz no versículo 6, porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel,
Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Olha, amados, só de ler isso aqui meu coração despedaça. O povo rejeitando o governo do próprio Deus. A voz de Deus não é a voz do povo. Tenho dito isso em público, na TV. Não é. A voz do povo não é a voz de Deus. Nunca foi. Eles erraram feio. Porque é exatamente quando se está debaixo do governo de Deus que as coisas prosperam, que as coisas dão certo. O povo de Israel rejeitou Deus e quis ser governado pelo homem, quis ser governado pela carne, quis ser governado pela lógica. Quando você tem uma necessidade, você não pode olhar para os homens. Você tem que olhar para Jesus. Ele é o Criador, Ele tem a provisão, Ele é o Todo-Poderoso. Você não tem que olhar para os homens, você tem que olhar para Jesus, porque é Ele que tem um caminho perfeito, com toda a provisão. Do que é que você está precisando hoje? Não olhe para os homens. Cuidado em que porta você vai bater, porque há caminhos que parecem direito, mas dão em caminhos de morte. Quantas vezes nós fomos pedir a este, bater naquela porta, naquela outra, e nós nos demos muito mal. As consequências foram terríveis. Falaram de nós pelas costas, nos humilharam, nos pisaram. Amados, o povo de Israel pediu um rei, e Deus lhe deu o que eles queriam. Saul, um homem alto, a Bíblia diz que ele era bonito, ele era forte. Saul tinha pinta de rei. Era aquele tipo de rei como os outros povos, as outras nações tinham também. Saul era a estratégia dos homens, era o arranjo dos homens. Saul não era a vontade de Deus. Às vezes, amados, vem coisas na nossa vida, porque nós insistimos, nós vamos atrás, nós queremos, mas aquilo não é a vontade de Deus. Aquilo é estratégia humana, aquilo é a vontade da carne. Vamos lá, 1 Samuel 15, 9. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Veio, pois, Samuel a Saul, e lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Você entendeu? Você sabe esta parte da história. Deus mandou que Saul destruísse todo um rei, toda uma nação, exterminasse todo aquele povo inimigo. O que Saul fez? Falou: não, eu não acho bem correto isso que Deus está falando. Eu vou poupar o melhor, vou destruir as coisas desprezíveis. Mas o rei eu vou poupar, porque eu quero fazer uma aliança com ele. Eu vou poupar os animais gordos, a gordura, as riquezas. Isso eu vou guardar. Ele não obedeceu. Ele não se submeteu. E Samuel ficou muito contristado, porque ele sabia que Deus não tinha se agradado disso. Porém Samuel disse, o que ele disse para Saul? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Porque ele justificou que todos os animais perfeitos, gordos, que ele tinha ficado sem exterminar, era para oferecer em sacrifício. E olha que comparação, aqui está a lei comparada. A lei é cheia de guardar as coisas, de fazer o que quer, as estratégias humanas, a ordem da denominação. Não, nós estamos sacrificando para o Senhor, nós estamos fazendo isso para o Senhor, nós estamos pagando um preço para o Senhor, nós estamos provando para o Senhor. E ele pergunta, será que Deus tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porém, Samuel disse, veja, amados, nós estamos aqui entendendo que no primeiro embate, que Deus deu uma ordem a Saul, ele já desobedeceu. Ele fez conforme a sua própria vontade, não conforme a vontade de Deus. Quantas vezes o povo de Deus vem à casa do Senhor, ouve a voz de Deus, Deus diz, faça isso. E a pessoa diz, não. Na primeira hora que Deus fala para fazer, a pessoa diz, não, essa não é a minha vontade. Desculpa, Senhor, fica para uma próxima, tá bom? Mas agora eu vou fazer o que eu quero.
Eu acho que agora o melhor é isso. Agora eu sinto. E Deus disse, eu não sinto, estou mandando. E o Filho de Deus falou, mas o Senhor é compassivo, o Senhor sabe que agora o que eu quero é exatamente isso. Não faz conforme a vontade de Deus. Saiba de uma coisa, quando você é contra a vontade de Deus, você é chamado na Bíblia Sagrada por Deus de rebelde. E olha o que diz o versículo 23. Porque a rebelião, a rebeldia, é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, quando a pessoa teima numa coisa, aquilo. Deus está falando. A feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus rejeita o rebelde, não perde a salvação. Ele rejeita o rebelde para que não governe, para que não reine em vida, para que não seja honrado, porque a palavra de Deus diz em Romanos 5,17, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Eu quero, você quer, mas se nós não nos submetemos à vontade de Deus, Ele diz, eu te rejeito, você é salvo, mas reinar, nem pense nisso. Ser honrado nesta terra, não imagine que você será. Porque Deus honra aquele que o honra. E a honra maior que podemos dar a Deus é nos submeter à sua vontade. Este é o maior compromisso que nós temos com Deus. O Deus desta igreja, que tem a genuína graça de Deus, que tem os verdadeiros fundamentos, que tem a paz, a provisão que você precisa, é este Deus que você tem que ouvir. Você não pode ouvir a homens. Saul recusou-se a ouvir a Deus e perdeu o trono. O que é que você tem perdido? Ou quanto tempo você perdeu o trono, a possibilidade de reinar, de ser cabeça nesta terra, de estar por cima e não por baixo, de ter para emprestar e não tomar emprestado, porque você ouviu a homens, a denominações, a esses déspotas que estão escravizando o povo de Deus. Ou ouviu pessoas que você julgava influentes, pessoas que você julgava que sabiam mais do que você. Olha, amado, nós aqui escolhemos ouvir Deus. Nós aqui escolhemos nos submeter a Deus, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui não há sacrifício, você não vem aqui pagar preço algum. Você vem aqui para aprender a obedecer à vontade de Deus. É importante você saber disso. Porque tem gente que vem aqui e diz, não aconteceu nada na minha vida. Ah, é? Porque a sua vida também não é nada de compromisso com Deus. Vamos deixar as coisas bem claras. Porque as pessoas acham que entram por essas portas e é mais uma igrejinha como as outras. E se não funcionar, vai para outra. Não vai funcionar nunca. Porque você está ouvindo homens, está procurando sinais humanos. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Todas as pessoas que têm dado testemunho aqui, e o tamanho desta igreja que começou com um grupinho na minha sala de jantar, isto tem uma origem, a graça e o submetimento à vontade de Deus. A vida da fé, se está escrito, eu creio e eu obedeço. Porque em Oséias 6,6 diz, pois misericórdia quero, misericórdia é graça, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A finalidade da fé cristã é a obediência a Deus e não aos sacrifícios da lei. Nós somos cristãos, nós somos judeus. 1 Samuel 15:23. A rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Quando se rejeita a palavra, se perde. Quando não se está nos caminhos de Deus, não há perfeição na vida. Não pode ter perfeição. Quando não se está em obediência a Deus, não há como ter benefícios do Senhor. Amém, igreja? Mas, se hoje você está ouvindo a palavra da graça de Deus, a graça muda a vida.
A graça mata a sede. A graça salva. A graça regenera. A graça liberta. A graça cura. A graça prospera. A graça renova. A graça restaura. A graça é melhor do que a vida. Esta noite, submeta-se a Deus. Você vai ser curado. Esta noite, submeta-se a Deus. Você vai ser uma pessoa próspera. No tempo e no lugar de Deus que Ele estabeleceu e que é aqui. É aqui que Deus ordena a bênção. Samuel ficou com muita peninha de Saul. Ele conhecia Saul, ele conhecia Davi, e ele teve pena quando Deus disse: eu não quero mais nada com esse tal de Saul. Ele não quer obedecer? Na primeira oportunidade que ele teve de se submeter, de fazer o que eu estou mandando e não o que ele quer, o que ele deseja, ele não fez. Então eu o rejeitei. E reinar, ele não vai reinar. Continua sendo filho, ele era um eleito. Mas reinar? 1 Samuel 16:1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Saul traiu as instruções divinas. Ele perdeu o trono. Ele perdeu a oportunidade. Deus escolheu um rei agora, conforme a vontade dele. Agora era a soberania de Deus. Agora ia dar certo. Quando é conforme a soberania de Deus, dá certo. Agora, o que você vai fazer daqui para frente com a sua vida, ou da sua vida, tem que ser conforme a soberania de Deus. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Amém? Davi foi coroado rei com 30 anos. E ele tipifica Jesus, que começa a reinar também, a fazer o seu ministério com 30 anos. Não importa quantos anos você tem esperado para chegar ao dia de hoje. Você vai começar a reinar em vida através de Jesus Cristo. Deus sabe, Deus prepara com antecedência o nosso futuro. Diga isso com fé, diga: o meu futuro já está preparado, com antecedência. Amado, Deus sabe onde você vai estar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. O que você precisa hoje é uma vida segundo a vontade de Deus. É hoje que você começa a garantir o seu futuro. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Amém? É hoje que você começa a viver segundo a vontade de Deus, para você ter um futuro próspero, abundante, um reinado vitorioso nesta terra. Deus vai fazer que onde você está, chegue a plenitude de Deus. Não tenha pena de Saul. Bispo, quem é Saul? É o seu passado. Não tenha pena do seu passado. Não tenha pena de você mesmo. Não tenha pena das coisas que você viveu. Saul foi destituído. Davi é o futuro rei. É alguém segundo o coração de Deus, que tipifica Jesus Cristo. Eu encerro lhe dizendo que o ciclo de vitória já começou. Para todos, bispa, para todos que se submeterem à palavra de Deus, para todos que estiverem no caminho perfeito do Senhor. Amém? O pequeno virá a ser grande. O rejeitado vai ser amado. O doente vai ser saudável. O pobre vai ser próspero. O fraco vai ser forte. Porque você está numa igreja de ação, de fé. Uma igreja que ora, uma igreja que crê, uma igreja que obedece, uma igreja que se submete à palavra, uma igreja que gera dignidade, uma igreja que reconhece a soberania de Deus. Então, se você obedecer, se você participar, se você estiver firme neste caminho que é perfeito, sendo fiel, o milagre, seja qual for, chegará. É inevitável, está escrito na palavra. Sirva a Deus com compromisso, obedecer,
traz manifestação de maravilhas. O caminho de Deus é perfeito, nele há total provisão. Levante uma das suas mãos e vamos confessar, encerrando o culto. O ciclo de vitória já começou. Eu sou obediente à palavra. E de pequeno, eu serei grande. De rejeitado, eu serei amado. De doente, eu serei saudável. De pobre, eu serei próspero. De fraco, eu serei forte. Porque eu estou numa igreja de fé, de ação. Uma igreja que ora, que confessa a verdade da palavra, que crê, submissa à palavra, que gera dignidade, que reconhece a soberania de Deus. Eu vou obedecer, eu vou participar, eu vou ficar firme neste caminho. O caminho de Deus é perfeito, eu serei fiel. O milagre já chegou, eu declaro que o milagre já chegou. Eu não darei mais em caminhos de morte, porque eu estou no caminho de Deus, e o caminho de Deus é perfeito. Para a glória do Senhor, amém e amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Louvado seja Deus. Coloca no nosso telão para nós, em nome de Jesus. Sirva a Deus com... O que é ter compromisso? É estar debaixo da sua vontade. Fique de pé no seu lugar. Bispo Raio vem orar, finalizando. Compromisso. Aquilo que Deus lhe falou hoje deve ser aquilo que vai lhe guiar durante os próximos dias. Saia daqui entendendo. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você. É um novo ciclo? É. Já começou? Já. É um ciclo de vitórias? Total. De manifestação de coisas novas? Perfeitamente. Foi profetizado, Deus cumprirá na vida dos obedientes. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Pai, e a Tua palavra também é assim, Jesus, para com as nossas vidas. Obrigado por esse alimento, obrigado porque mais uma vez Tu nos fizeste recordar, ó Pai, de preciosos ensinamentos da Tua palavra. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade que Tu nos concedeste de mais uma vez valorizar o compromisso. Ó Deus, valorizar, Jesus, aquilo que Tu tens de melhor para com as nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus de desígnios e propósitos. Tu és o Deus perfeito, o Deus que nos escolheu desde antes da fundação do mundo e nos predestinou para o louvor da Tua glória. Portanto, ó Deus, a cada vez que nós voltamos aos Teus átrios para beber dessa palavra, Jesus, que é diretriz para as nossas vidas, ó Pai, nós nos sentimos felizes, alegres. Sabemos, ó Pai, que a nossa vontade está alinhada ao centro da Tua vontade, Jesus. Por isso, ó Pai, declaramos, ó Deus, que esta noite, que esta semana, Jesus, que agora se inicia, será uma semana grandiosa. Eu recebo, será uma semana de grandes desafios, eu ó Pai, recebo, mas Jesus, de grandes vitórias. Eu recebo, ó Pai. Deus, a Tua luz brilhará, Jesus, sim, Pai, através das nossas vidas. E onde quer que nós estivermos, mostraremos ao mundo, Jesus, o Deus a quem nós servimos. Aleluia. Com gratidão e com alegria. Eu creio. Por isso nós declaramos que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as mentes daqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que receberam essa palavra em seu coração, digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sirva a Deus com compromisso, amado. Você só vai ganhar. Vamos cantar ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Somos uma igreja comprometida. Somos uma igreja obediente, submissa. Louvado seja Deus. Fortaleza
Glória a Deus. Aleluia. O caminho de Deus é perfeito. Diga isso a quem está ao seu lado. E vá em paz, em nome de Jesus, e até amanhã. O caminho de Deus é perfeito, internauta. Até amanhã. Boa noite.